Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você tá curtindo esse quadro, já vai deixando o seu joinha. Se é novo por aqui, entra na nossa playlist e maratona, quem sabe o maestro já respondeu alguma dúvida. Se não, deixa aqui nos boxes de comentários que eu tô de olho e tô me esforçando para responder todo mundo o mais rápido possível. E não esquece, se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os episódios e não perder nenhum vídeo que a gente posta. Tem novidade chegando por aí, hein? Vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. Olá, maestro! A minha dificuldade em cantar é que a minha laringe sobe muito. Quando eu tento dar uma nota aguda, a minha laringe sobe e fico com aquele som de voz forçada. Creio que eu não tenho a voz presa na garganta, porém sinto uma pressão no meu pescoço e as veias também aparecem. E quando eu tento relaxar mais a laringe, eu coloco pressão no meu maxilar e, na maioria das vezes, fico fadigado por conta dessas pressões. Como você poderia me ajudar? Olha, várias coisas aí. Você está falando de squeezes, que a gente chama. Então tem um squeeze de elevação laríngea, tem um squeeze de aperto da musculatura extrínseca sobre a intrínseca no pescoço, né? E tem o próprio aumento da musculatura intrínseca desequilibrado, né? Os adutores mais fortes que os abdutores. Então pode dar uma sensação de voz de cocô, sabe? Então tem vários tipos de squeeze. O que você tem que pensar? Eles geralmente não aparecem sozinhos, eles geralmente aparecem um junto com o outro. O aluno que tem uma voz geralmente tem ela é elevada. Então, para corrigir tudo, não sei como é a sua voz, para corrigir tudo, volta para a voz de economia. Janeiro, fevereiro, março, abril. Se tiver Mind Vox, põe o Mind Vox e começa a subir. Janeiro, 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 janeiro. E põe o dedo no gogó e veja se a sua laringe sobe muito. No agudo, a laringe sobe um pouco. No grave, ela desce um pouco. Agora, esse um pouco não pode ser muito ao ponto de mudar seu timbre. O Richard Mille fala no livro dele que em 1/5 a laringe sobe consideravelmente. Então, você tem que levar em consideração que você quer que ela suba menos para que na região média ela esteja mais baixa, para quando você chegar na aguda, se ela precisar subir, ela sobe. No limite dos seus agudos, se ela precisar subir, ela sobe. Ainda assim, numa posição confortável. Como é que eu sei que eu estou confortável? Eu não sinto aperto, não sinto vontade de tossir. O pulo da laringe para cima dá vontade de tossir. Você canta e dá uma arranhada, uma vontade de tossir, você fica, sabe, ruinzinho. Então, é importante que você volte para a voz muscular, para você fortalecer essa faringe, porque a faringe ampla, como eu comentei no início do episódio, vai proteger a sua laringe. É muito difícil uma laringe subir quando eu estou com a faringe ampla, sabe? Então, se eu penso em abertura, ela se mantém normalmente baixa. Se eu penso em respiro, ela se mantém baixa. E se você tem muita dificuldade de manter o esternotireoide em contração, faça fono. Que aí a fono vai trabalhar exercícios de fortalecimento dele. Pelo que me parece, não me parece que é fraqueza só dele. Me parece que você não tem isometria dos outros músculos e põe muita voz. E aí, quando você põe muita voz, ela aperta e fadiga. Então, tenha um pouco de paciência. Vá para essa voz. Então, você está cantando There's a hero if you look inside your heart. Eu estou cantando com essa voz de economia e não com a minha voz. Então, vou fazer mais ainda. There's a hero if you look inside your heart. Tá pequeno aqui. É que a captação aqui parece grande, tá? Mas não é. There's a hero. Aqui minha voz está inteira, do jeito que eu cantaria. If you look inside your heart. Então, para eu chegar nessa voz e poder colocar as cavidades anteriores, eu preciso ficar um bom tempo nessa para que eu consiga realmente que elas estejam em isometria. Então, faça isso. Não conseguiu? Faça aula. Rapidamente você vai conseguir. Eu não sei se vocês têm visto as minhas aulas que eu posto no Instagram. Eu tenho postado aulas iniciais de pessoas que estão começando comigo e elas já conseguem isso na primeira aula e é muito legal. Não precisa de muita aula para fazer isso. Eu não consigo pagar, professor, só consigo pagar uma aula por semestre. Então tá bom, então faça uma por semestre.
E aí, nessa uma por semestre, o professor vai te dar muita matéria e você vai trabalhar musculatura. E se for o caso, ele pode até desmarcar sua próxima aula para te mandar para um fono. Tá bom? Maestro, é correto fazer o Health Belting de borda densa? Se sim, como não soprar demais? Maestro, qual a diferença do Health Belting e o Mix? Acho que eu já respondi isso aqui, mas tudo bem, vou repetir. Bom, Health Belting não existe de borda densa. Eu chamei de Health Belting, um subregistro de borda tênue. É um belting de borda tênue. Por isso que ele pode ser maior, pode ter mais... Uau! Ele pode ter muito mais potência, ele pode ter muito mais brilho, porque eu estou na borda tênue. Não estou preocupado em fazer força ou fazer, muita coisa. A borda tênue tende a ser mais frágil em termos de fechamento, mais frouxa, então eu até aumento o meu Health Belting, tá? Então não existe Health Belting de borda tênue, de borda densa. Cuidado para você não confundir com High Belting, que é a parte aguda do belting, que aí sim eu estou na borda densa e existem manobras para chegar até ele, tá? Que eu não vou ensinar aqui, não estão no meu livro, tá? Meu livro, o Covered Belting nos meninos vai até Dó sustenido, passou daí, tem manobras para atingir um High Belting confortável. Mas eu não vou ensinar por aqui, só com aulinha, tá? Porque é muito perigoso você subir tão agudo sem saber o que está fazendo, tá? Meninas também. Agora, a outra pergunta era sobre o que, tá? Eu esqueci. E o mix. Então, eu já falei para vocês que mix é um termo que eu não uso na minha técnica. Porque mix, a única coisa de mix que eu chamo é no meu segundo livro, Mix Denso e Mix Tênue, que são subregistros e não são voz mista. Eu só chamei de mix porque eles estão no registro médio. Então, mas em algumas técnicas, mix é belting de borda tênue. Então, speaking e health belting poderiam ser mix, mas eu não posso te garantir com exatidão isso, porque eu não uso essa nomenclatura. Então, eu só uso a nomenclatura mix no canto lírico, em mix tênue e mix denso. Aí você pode dizer assim: professor, belting é mix denso? Mas não vamos chamar de mix denso, eu já posso chamar de belting. Ele é um tipo de mix denso. Por quê? Porque ele tem toda uma característica sonora. Um mix denso lírico não vai ter aquele brilho do belting, penetrância, não vai ter nada disso. Então, não vamos confundir as coisas, tá? Se você quer saber o que é Health Belting, eu defino. Health Belting é uma voz potente, penetrante, metálica, de borda tênue, normalmente a partir do Mi Fá 4 que eu começo a fazer, e que me dá essa sensação heavy metal, sabe? Bem heavy metal. Pode ser feito tanto por homens quanto por mulheres. Aí você vai num professor de mix e pergunta para ele o que é mix, que aí ele vai te ajudar, tá bom? O que é cobertura ou meia cobertura? Existem outros tipos de cobertura? Então, existem vários tipos de cobertura. A doutora Silvia até fez um experimento num curso que nós demos juntos, mostrando a posição da laringe quando você cobre menos ou mais, tá? Então, eu defino 3 tipos de posições de laringe que geram sons. Eu vou fazer eles para você, mas existem mais, tá? Eu posso fazer a cobertura acontecer gradativamente e descendo a minha laringe. Isso é cobertura, porque o palato também vai se elevar. Mas no belting contemporâneo, existem basicamente 2 tipos de cobertura. A meia cobertura, que é o abaixamento da laringe, mas com o som aberto, ou seja, a laringe não está completamente oclusa lá. Então, você escuta um som aberto. Uou! Mas a minha laringe abaixou. Ó, vê se dá pra ver, será? Uou! Ela baixa um pouco. Então, eu consigo fazer esse som aberto. No belting contemporâneo, esse é o som aberto. Entendeu? Porque o som aberto mesmo seria sem cobertura. Uau! E esse, para dominar, é difícil. Então, eu só uso o som aberto, puro, lá depois que o aluno já está bastante evoluído, consegue deixar a laringe baixa, para ele não se machucar.
Porque esse som de laringe mais alto não é que não pode, você pode fazer um som de laringe mais alto. Mas para você ter algum tipo de acidente por causa do sopro, é muito mais fácil nessa posição. Então, a meia cobertura seria o nosso som aberto. E o nosso som completamente coberto seria Então, no Colin de janeiro, eu já dei isso, ó. Aberto. Janeiro. Meio coberto. Janeiro. Fora ainda. E coberto. Janeiro. A elevação velar é muito maior nessa. Então, na meia cobertura, a faringe se amplia pela laringofaringe e pela orofaringe, basicamente, abrindo pilares. Na cobertura completa, também tem um pouco disso, mas o que é mais importante é a elevação velar, para que a voz fique aqui e não aqui. Agora pergunta, qual das duas vai projetar com mais facilidade no mic? A meia cobertura, por causa dos harmônicos escuros dela, junto com a abertura. Então, o microfone capta isso muito. Às vezes eu tenho que pedir para os meus alunos tirarem a meia cobertura no musical, porque clipa tudo. Então, é um som muito poderoso. É por isso que eu começo sempre com ele nos meninos. Às vezes com as meninas, se elas já têm alguma base também. Porque é um som muito poderoso e eu posso cantar pouco e soar muito. Agora, a cobertura é um som muito controlável. Ele é controlável, eu consigo subir controlando, mas não vai ter a mesma potência, tá? Então, aí eu tenho que adicionar uma série de coisas. Cavidade oral, cavidade nasal e aí aula. Tá bom? Espero ter explicado o que você perguntou. Eu acho que até já tinha falado sobre isso aqui, mas é bom revisar de vez em quando. Tenho medo de fazer o pure belting com voz de peito devido ao timbre metálico. Como fazer para evitar confusão? Você tá bem certa, deve ser menina, é? É menino. Menino? Mas menino fazendo pure belting, por quê? Por que você faria pure belting? Num menino, a voz que se aproxima mais do pure belting seria o high belting lá depois do dó sustenido, um cover belting com bastante twang. Então, faça o seguinte, não faça pure belting, que sua voz vai ficar feminina. Faça cover belting com bastante twang. Vai soar pure belting, vai soar metálico, vai soar o que você quer, mas você não corre o risco. Se você sabe fazer pure belting, a sua massa de contato recrutada vai estar correta, a sua ressonância vai estar correta, seu sopro vai estar correto e você não corre o risco de ir para a voz de peito. Agora, você confundir um belting com voz de peito, a melhor maneira para você não confundir, põe uma inbox, diminui a voz inteira, mesmo que seja em outra voz muscular. Eu sempre dou essa. Janeiro, fevereiro. Mas eu posso dar nessa. Então, eu estou fazendo muita cavidade nasal, mas estou fazendo tudo pequenininho. Então, estou muito agudo, com pouquíssima voz. E, nossa, tá difícil hoje. Não consegui nem me concentrar. Hã? Ave Maria, estão demolindo a casa aqui do lado. Vamos de novo. Isso é uma voz muscular que eu estou fazendo pequenininha, em outra posição. E estou fazendo agudos e estou fazendo de cover belting com muita cavidade nasal. Para que eu vou fazer um que aí eu corro o risco de dar uma gritada, porque a voz está aberta, como se ela fosse um pure belting feminino, e eu não tenho controle da massa, porque eu não tenho nada que me ajude. A laringe está alta, o palato não está tão alto. É difícil controlar isso. Então, para quê? Não precisa, né? É correto afirmar que os registros vocais não têm necessariamente a ver com as notas emitidas? Por exemplo, posso fazer notas super agudas em voz mista e notas mais graves em voz de cabeça? Estou considerando um uso saudável e técnico, não forçado ou por falta de informação. Tá. Eu concordo com a primeira parte da sua pergunta. Acho que você está certo. Notas e tessitura não tem nada a ver com registro. Eu posso fazer uma nota aguda de registro denso. Então, sei lá. Those dreams are hard to follow. Hoje eu tô meio de hero. Cantei uma nota aguda com registro denso.
Mas agora eu vou descer no grave e vou fazer o registro tênue no grave. Long knows dreams are hard to follow. Fiz uma borda tênue no grave. Por quê? Porque eu quis diminuir, fazer um efeito. Então não tem nada a ver registro com a tessitura. Agora, de novo, não sei o que é voz mista. Não trabalho com essa nomenclatura. Voz de cabeça e voz mista. Você está querendo dizer voz de cabeça e registro médio. Porque a voz não se mistura, tá? No belting contemporâneo, voz não se mistura. O que se mistura é participação de tensores da prega vocal, TA e CT, criando subregistros dentro do registro médio. Eu tenho que bater nessa tecla, porque senão o meu aluno pode chegar aqui e dizer assim, eu estou cantando de voz mista. E é vago. Qual voz mista? Mistura o quê? O peito com o registro médio, o médio com a voz de cabeça? O que mistura é essa? E eu não sei que participação muscular está acontecendo. Que borda é ele? Não sabe. Tô no misto, não sei que borda é. Não gosto desse approach, nunca gostei, tá? Nem na faculdade, já tinha muito isso. Você tem que cantar com a sua voz mista. Talvez isso seja uma coisa até tradizione de tratados ou de... Por exemplo, os tenori di Grazia se dizia que eles cantavam de voix miste. Então, o que era o voix miste? Voix miste era uma voz que eles faziam acima do Fá para o Sol e iam até os agudos, Ré e o Fá do Puritani. Mas era borda tênue isso. E eles tinham potência nessa borda tênue. Então, para mim, é um mix tênue. Mas cuidado, voz mista também pode ser quando uma contralto desce para o peito e na hora que ela vai subir, ela demora para trocar para a borda de cima e ela faz um mix, que é um mix denso, e ela sobe muito. Então, o som é muito parecido, mas são bordas diferentes, músculos diferentes. Então, vamos falar assim? Vamos falar sobre participação muscular. Então, o que você quis dizer foi, posso fazer uma nota... Tô acreditando nisso, gente. Deixa eu pior. Tô acreditando nisso, já tá complicado. Tá a casa demolindo, o motoqueiro passando. Aí o telefone tocando, tá difícil, gente. Oi? Segunda. Ai, de novo, respira. Onde que eu tava mesmo? Que a voz mista pode ser muita coisa. Então, vamos falar sobre participação muscular de TA, de CT, TA interno e CT, nos registros. Isso vai me ajudar a fazer com que eu conheça tanto bordas, quanto registros, quanto a nomenclatura do belting contemporâneo. Então, o que você quis perguntar foi, posso fazer uma nota de registro tênue, grave? Posso. Posso fazer uma nota de registro médio, aguda? Pode. Isso tudo vai te ajudar até a pintar a música melhor, sem nenhum esforço, tá? Agora, uma observação aqui. Se você tenta subir com a borda densa muito agudo e você não tem técnica para isso, cuidado, porque aí você não está tentando falar aquilo que o maestro Marconi falou. Eu posso subir de borda densa até o agudo, tá? Mas você não sabe. E se você não tem técnica para descer, o que pode acontecer também é que você perde força, porque você não sabe descer. Você tem que saber descer e tem que saber subir com as bordas diferentes, entende? Então tem que ter técnica para isso. Boa pergunta. Qual o conceito de squillo? Bom, o conceito básico de squillo na escola de ópera é a maneira como eu projeto a minha voz, está associado a brilho, mas especificamente está associado a furar uma orquestração grande, sabe? Aquele ringing, na verdade. A tradução de squillo poderia ser esse ringing que algumas vozes têm de conseguir furar, penetrante, sabe? Então, depende. O italiano, às vezes, o italiano chama de squillo, às vezes o americano chama de trumpet-like, ou ringing, ou algumas pessoas chamam de formante de cantor também, e quando você tem formante de cantor, você tem o squillo, ou seja, que aí seria um cluster de F3, F4 e F5. Quer dizer, tem várias definições. Então eu vou colocar a minha. Quando eu peço para o meu aluno fazer squillo,
eu penso no Garcia, eu penso no fechamento intenso que o Garcia dizia que dava o brilho da voz, e ajusto o trato vocal para amplificar esse brilho e fazer com que minha voz escorra sobre a orquestra. Então, é isso. Então, se a pessoa passa do ponto, às vezes ele fica estridente e como dizia meu professor, sua voz corre, mas corre feia. Ele dizia isso pra mim. Eu tinha muito esquilo quando eu comecei a cantar. Eu só tinha esquilo, na verdade. Ele dizia, você tem um ouro na voz, ele dizia. Você tem um ouro na voz, você não sabe usar. Então, aí sua voz corre, mas corre esquisita, né? E se não tem muito, ela não corre, então ela não chega até o final. Então, quando um colega seu vai assistir você no ensaio de orquestra, vai lá atrás e diz assim, não está correndo, significa que você precisa esquilar mais para que ela corra. Mas o esquilo está associado a brilho. Mas eu não acho que é só brilho, tá? Eu acho que é um equilíbrio do chiaroscuro para amplificação de harmônicos e que me dá essa sensação, às vezes, de um metal oscuro mesmo, de uma voz que vai, que corre linda, que corre com chiaroscuro bonito. Ela tem brilho, mas ela corre com chiaroscuro bonito, né? Ela pode ser melhorada por algumas coisas. E às vezes você acha que aquilo ali é só o squillo e tem cavidade nasal, tem umas outras coisinhas, sabe? Mas o conceito é lírico, tá? O conceito de squillo é lírico. A gente não usa esse conceito em belting. A gente usa muito raramente. Quando eu uso, eu explico bem devagarzinho o que eu quero dizer. Mas não preciso de formante do cantor no belting, porque eu tenho um microfone, tá? Pesquise o que é formante de cantor também, vai te ajudar.